Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com a Sheila. Aqui você aprende tudo e mais um pouco sobre o universo dos pães sem glúten e sem lactose. Eu sou a Sheila Zaparoli e eu ensino as pessoas a fazerem o melhor pão saudável, sem glúten e sem lactose da vida delas. Você já fez o seu? Já aprendeu a fazer comigo? Se não, já está na hora de começar a aprender. Já pegou o seu cafezinho? Tá com ele aí? Hoje tá um dia frio, tá um dia tão bom para tomar café. Boa tarde, meninas, para todas vocês que estão chegando, que estão ao vivo aqui comigo, tá assistindo essa aula ao vivo. Oi, Jo, Vanessa, Ferreira, Lívia, Helena, Márcia, todo mundo entrando. Oi para vocês, como que vocês estão? Como está a temperatura aí hoje? Eu tinha colocado o título ali em cima, não sei por que não ficou. Hoje nós vamos falar sobre o frio e os pães. Será possível a gente fazer bons pães sem glúten, mesmo com essa temperatura que tem feito esses dias? Aonde você tá? Tem feito frio? A temperatura despencou ou não? Tá normal? Fala pra mim. Hoje você vai saber se essa temperatura ambiente interfere ou não na produção dos seus pães, principalmente para você que faz esses seus pães para comercializar, para vender. Porque a pessoa que compra teu pão quer o teu pão todo dia, do mesmo jeito, né? Então é importante você saber lidar com essas temperaturas, essas mudanças de temperatura ambiente. E se você faz para você na sua casa também, é lógico que você quer aprender, porque você quer sempre fazer um pãozinho e comer ele bem gostoso. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Conta pra mim aí se você tá numa live minha, se é a primeira vez que você tá numa live minha, ou se você tem assistido as outras lives, essa série de lives que a gente começou, acho que a gente tá na 7º ou 8º episódio hoje, onde a gente vem falando, eu venho falando com vocês só sobre pães, sobre panificação, pães sem glúten, sem lactose, como você pode conseguir fazer os melhores pães saudáveis da sua vida. Terça-feira, né? Hoje, quinta-feira, eu falei sobre a substituição dos ovos na receita, como que você consegue substituir, é possível ou não. Foi uma aula muito maravilhosa que, se por acaso você não estava ao vivo, se você perdeu, ela tá salva, ela tá no canal, é só você procurar e assistir, porque ela é muito importante para você, se você faz pães, tá bom? Se você não viu, te dou essa dica aí para você ver que você vai gostar. E conta para mim como é que tá aí, se tá frio ou não, pra gente poder começar e você entender como que você vai fazer para conseguir fazer bons pães, mesmo em temperaturas mais baixas. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, eu tô vendo a Dani falar que tá pela primeira vez, saiba que toda terça e quinta, 14 horas, você está ao vivo aqui comigo. Eu estou ao vivo aqui com você, trazendo alguma informação para você, algum conhecimento, técnicas, às vezes receitas, para você reproduzir os melhores pães saudáveis, sem glúten e sem lactose. A Celeste está aqui sempre. A Celeste também já é minha aluna. Tem mais aluna presente aqui hoje, gente? Se tiver mais aluna aqui, vocês digam aí para mim, que fala, estou aqui, sou aluna, que eu tenho um recadinho para vocês também, vou deixar mais para o final. Eu sempre aproveito esse momento que a gente está ao vivo para trazer os recados para as meninas também, porque eu sei que elas estão sempre acompanhando por aqui. A Maria Vitória falando que não perde, que bom, fico muito feliz. Meninas, antes da gente começar, vamos fazer ali, ó, de pegar esse aviãozinho aqui e disparar, distribuindo esta live para mais pessoas. Eu vou apertar aqui no meu e mandar aqui para umas 3 pessoas. Vocês façam o mesmo, tá bom? Porque assim você me ajuda a expandir o meu conteúdo para outras pessoas também. Combinado? Vamos mandar? Eu quero que, antes de eu começar o conteúdo, eu quero que você me diga se já tentou fazer pães, a gente está falando de pães sem glúten, no inverno, em dias mais frios, onde as temperaturas estão abaixo de 20 graus. Já tentou fazer? Sim ou não? Você vai falar nos comentários para mim, que eu quero saber para eu explicar para você como que você vai fazer. Sim ou não? Já tentou fazer pães no inverno, em temperaturas mais frias, né? Num dia como hoje aqui, por exemplo, tava 7 graus e eu assei pão hoje pela manhã, hein? E ficou bom, ficou muito bom. Quero saber aí de você, se você já tentou fazer. Ai, gente, é tão bom o café. A Celeste disse que sim. Inclusive, eu tava conversando com uma aluna antes de entrar na live
com a Lia, e ela estava falando justamente sobre isso de pães que ela está passando hoje. Eu falei, olha, a gente vai fazer uma live, vou fazer uma live com vocês, inclusive, sobre isso. E a Celeste está falando que demorou para crescer. Essa é uma das coisas que acontece, mas tem outros variáveis aí que vocês precisam entender para que mesmo em tempo frio você consiga fazer bons pães. A Márcia não deu certo, ela tentou e não deu certo. Eu também no começo da minha caminhada, lá uns 9 anos, hoje deve estar fazendo uns 9 anos, quando era frio, eu até desistia de fazer pão. Falei, esse pão não funciona, esse pão não dá certo, porque eu queria fazer do mesmo jeito que eu fazia em temperaturas normais. E você vai ver que não é bem assim. Mas, depois que você aprende, fica bem tranquilo, tá bom? Então, vamos lá. O que o frio tem a ver com o preparo dos pães? Bem, para começar, você precisa entender que os pães, eles gostam de um ambiente úmido e quente. Sabe aquele ambiente quentinho do forno, um pouco de umidade. Pão não gosta de dia seco e frio. Ele não gosta, ele gosta daquele ambiente quentinho lá do forno e úmido. Então, quando o clima ele está muito seco e muito frio, os nossos pães demoram muito para fermentar. Ele vai demorar, vai depender muito da temperatura, mas assim, às vezes é o dobro do tempo ele vai levar para fermentar, do que em condições normais, do que em condições ideais. Qual seria o cenário ideal para um pão fermentar? Entre 23 e 35 graus. Aí você está no céu para fazer pão. Entre 25 e 35 graus é a temperatura adequada, ideal para o seu pão acontecer, fermentar, crescer lindão, sem você precisar lançar mão de nada. Mas é claro que a gente consegue comer bons pães o ano todo, mesmo em temperaturas frias, mesmo no inverno. Quando eu vendia pães, passei uns 2 anos mais ou menos vendendo esses pães aqui em Passos, esses pães que eu ensino para vocês, e chegava no inverno, os meus pães continuavam os mesmos. Quem comprava pão em janeiro, pão em fevereiro, março, o ano todo, sempre levava para casa o mesmo pão. Não percebia diferença no pão. Por quê? Porque eu utilizava algumas técnicas para driblar esse frio na hora de fazer os nossos pães. E as pessoas acham que fazer pão no frio não funciona. E não é bem assim. É claro que é muito melhor, gente, a gente fazer um pão nessas temperaturas que eu te falei, 23, 35 graus, que é o cenário ideal. Mas a gente consegue sim fazer bons pães mesmo em tempos frios. E é sobre essas técnicas que eu vou falar com você. Você já sofreu aí tentando fazer o seu pãozinho? Foi colocar para assar e não funcionou? Maria Vitória, em Salvador tenho sempre essa temperatura. Então é o lugar ideal para você fazer os seus pãezinhos, Maria Vitória. Fico feliz demais. O pão aí deve ficar maravilhoso. Você já fez algum pão meu? Quero saber. Você é minha aluna, Maria Vitória? Esse seu nome não é estranho para mim. Ontem, inclusive, eu estava revendo os históricos de vocês. Tem uma leve suspeita. Qual a diferença entre fazer pão no frio e fazer pão em dias amenos? A diferença é que no frio o seu pão vai demorar mais para fermentar. Ó, tá vendo? Maria Vitória é minha aluna. Falei que tinha aluna aqui, muito bem. Já fez pão então, Ó, conta aí qual pão, conta pra gente qual pão que você andou fazendo. Gente, no frio o pão, ele demora mais para fermentar. Por isso, ele leva muito mais tempo. Tempo de preparo dos seus pães vai demorar no frio, então você tem que ter atenção a isso. Se você for dar esse pão para alguém, se você for vender esse pão, você tem que saber que na época do frio demora mais para você assar, demora mais para você fermentar, então você precisa estar preparada, você precisa se programar, tá? Principalmente se você comercializa eles. Por que é importante você aprender sobre a temperatura para fazer os seus pães? Olha, na minha opinião, a temperatura ela é 50% dos pães, tanto a temperatura ambiente quanto a temperatura do forno.
ela corresponde a 50% do sucesso da sua receita. Se você pegar a mesma receita de pão e fizer em temperatura diferente de forno, a sua receita vai ficar diferente. Ela não vai ficar igual. Pode acontecer? Pode acontecer. Quer um exemplo? Você vai fazer um pão, por exemplo, eu tenho uma receita que eu ensino às meninas, que é o pão de cascadura, que é um pão que ele fica com a casca mais dura e seu interior mais macio. Não é nem dura, é crocante, né? Eu dei esse nome pão de cascadura, mas ele fica com a casca crocante e o interior mais macio. E isso também, por exemplo, a baguete, o pão francês. Esse tipo de pão que você quer uma casca mais marcada, mais marcada, mais crocante, diferente do miolo, o que você tem que fazer? Assar em temperaturas mais altas, de preferência com vapor dentro do forno. Se o seu forno não fizer vapor, você vai criar um vapor ali dentro, vai colocar em temperaturas acima de 200 graus, às vezes 220 graus, quando ele dá aquele salto de forno que ele cresce, depois de um tempo, depende da receita, da quantidade que você está fazendo, você vai diminuir essa temperatura. O resultado disso, junto com o vapor, é você ter um pão crocante, miolo macio e pão crocante. A mesma receita, se você entrar com ela no forno a 180 graus, por exemplo, e deixar essa temperatura constante até o fim, você vai ter um pão macio. Você não vai ter um pão de casca crocante. Entende que a temperatura ela é 50% da receita, tanto da fermentação quanto do forno. Então é sempre importante você estar muito atenta a essa fermentação, a esse tempo de forno. Já tinha pensado nisso? Já tentou fazer uma receita que você faz de uma forma e aí depois você muda a temperatura e você tem um outro resultado? Acontece. Às vezes, por exemplo, o pão francês, que eu ensino as meninas a fazerem dentro do curso. Você tem que assar ele a 225, 230 graus. É uma temperatura bem alta. Às vezes no nosso forno caseiro tem uns que nem pegam, então aí você vai colocar lá no talo, na última temperatura. E aí ele vai assar em 35 minutos, 40 no máximo, normalmente uns 35. No final você reduz um pouquinho. Se você deixar mais baixo, às vezes esse pão vai ficar no forno 1 hora e não vai ter assado ainda. Então também fica essa dica aí para você. Às vezes o que está faltando na sua receita é ajuste da temperatura. Os fornos, eles, principalmente os caseiros, eles não marcam muitas vezes aquela temperatura que você acha que está marcando. Por isso é sempre bom até você ter um termômetro, sabe? Um termômetro de forno. É bem fácil de achar, não é caro. Isso faz diferença na qualidade dos seus pães, tá? E sabe onde eu vejo as pessoas mais errarem ao fazer pão sem glúten? Ela querer fazer a mesma receita. Eu tenho uma receita que eu faço sempre. E aí eu quero fazer ela do mesmo jeito em tempo frio e em tempo quente. Aí não dá certo. Por quê? Porque você não respeitou a fermentação do pão. Um pão ele deve fermentar. Um pão deve fermentar. Fermentar leva tempo. E se tiver frio, vai demorar mais tempo ainda, né? Entende? Esse tempo de fermentação varia conforme a temperatura do ambiente. Então você tem que estar atento para isso na hora de fazer os seus pães. Fazer pão é uma arte, gente. Cada vez que você faz, você fica melhor, porque você vai entendendo como que funciona. Um pão feito com uma fermentação mais longa, ele vai ter uma digestibilidade melhor, você vai digerir ele melhor. Ele tem ali parte dos seus carboidratos, eles já começam a ser digeridos durante a fermentação. Muitas vezes até abaixa o índice glicêmico desse pão quando ele é fermentado por mais tempo. E aí quando está frio, você tem que estar bem atento nessa fermentação, para você não fermentar de menos e também não fermentar demais. E como que você vai saber isso? Fazendo. Você vai fazendo, você vai observando e aí você vai melhorando, tá? Como fermentar o meu pão num dia frio, né? É isso que eu estou explicando para você sobre a fermentação, então eu vou te dar agora aquele pulo do gato assim para você conseguir fermentar o seu pão num dia frio,
para que ele fique bom, para que ele cresça, para que ele fique gostoso da mesma forma como se não tiver frio. E quando eu falo frio, gente, é abaixo de 20 graus. Abaixo de 20 graus já é frio. Aí imagina esses dias que aqui fez 7 graus, 10 graus, é bem frio. 5 graus, 3 graus, nossa, é muito frio para fazer pão. Eu nem gosto de fazer, mas dá certo. Você tem que lançar mão de algumas técnicas. E quais são elas? O que você pode fazer? Alguém faz ideia aí do que dá para fazer para melhorar essa fermentação em dia mais frio? Alguém já fez para saber me dizer? Pode tirar as dúvidas de vocês aí, porque eu já falei muito e eu vou tomar um cafezinho. Então, bom. A gente tem um delay, né? Eu falo, demora um pouquinho para vocês responderem. Algumas alternativas que você tem. Você pode, para fermentar em dia que está frio, utilizar uma água morna. Na receita do teu pão, pelo menos nos meus pães, vai água, né? A parte líquida desse pão. Você pode usar uma água morna. Quando você utiliza uma água morna, você ajuda esse pão a fermentar um pouquinho mais rápido em dias frios. E o que é uma água morna, Sheila? Se você não tem termômetro, né? Uma água morna é aquela água que é tolerável ao toque. Porque se você colocar água quente demais também não dá certo, tá? Você colocou lá a tua mãozinha na água, ficou lá e não queimou? Essa é a água morna. A Celeste, eu ligo o forno um pouquinho, desligo e coloco o pão. Isso é uma forma de você fazer também, de você colocar, simular uma estufa. A Neuza, eu já coloquei o carro no sol e coloquei lá dentro o pão. Simulou uma estufa também, bem legal. Simulou uma estufa. Eu já vejo muita gente falar, eu coloquei no sol. Mas aí tem que tomar cuidado para esse pão não secar. Então, uma outra coisa que você, para massa não ressecar, né? Porque normalmente também o dia tá seco. O que você faz? Você cobre com um pano, até com um pano úmido, porque aí você vai manter uma umidade ali, ele gosta de ficar úmido, gostosinho e quentinho, e aí ele vai fermentar. Isso é um jeito também. Um outro jeito que eu simulo estufa, né? E um outro jeito é você simular uma estufa, além de usar uma aguinha morna, se estiver muito frio, você pode simular uma estufa, por exemplo, dentro do micro-ondas desligado. Micro-ondas desligado ou até o forno, como a Celeste falou, que ela liga o forno, esquenta um pouquinho, mas isso tem que ter cuidado, tem que aquecer tipo uns 5 minutinhos só e já desliga. Mas um outro jeito você pode pegar, ferve uma caneca com água, pega essa caneca com água, coloca ali dentro do micro-ondas e coloca o teu pão lá dentro, coberto assim, sempre tampado, e deixa. Aí ele vai criar um vaporzinho, você vai simular uma estufa, aquela temperatura dentro do forno, né, do micro-ondas, ou dentro do carro, como a Neuza falou, ela é mais quente do que a temperatura externa. É claro que essa temperatura ela vai oscilar, não é como se você tivesse uma fermentadora, né? Quem tem uma fermentadora, aí a temperatura ela fica constante o tempo todo, é bacana. Mas nós que fazemos pães em casa, nosso pãozinho caseiro aqui, que a gente não tem essas coisas, a gente consegue simular dessa forma. Se você está muito frio, você colocou lá meia hora e você viu assim, nossa, não fermentou o suficiente, você pode trocar, tirar essa caneca com essa água que já esfriou e colocar mais uma outra. Então você está simulando ali uma estufa. Só que aí você tem que ter cuidado, e aí falando de pães sem glúten, né, que é a minha expertise aqui, que é onde eu sou a expert, né, que eu entendo bem, que são os pães sem glúten, você tem que tomar cuidado para não fermentar demais, porque nessa ânsia, preste atenção, nessa ânsia de fermentar o seu pão no frio, simular uma estufa, você pode às vezes fermentar demais. E aí, onde que está o problema? Quando você fermenta demais um pão sem glúten, ele passa da curva de fermentação. Quando ele passa da curva de fermentação, hora que ele entra no forno, ao invés dele dar aquele salto bonito e crescer, ou não acontece nada, ou ele afunda, faz tipo uma barriga negativa, sabe? Ele é típico, passou da curva de fermentação. Dá uma tristeza danada, mas isso acontece se você não estiver atento à fermentação. Para pães sem glúten, é até mais seguro você não fermentar do que fermentar demais.
Você nem precisa fermentar se você não quiser. É claro que a fermentação, ela traz muitos benefícios para a saúde. Seu pão fica com gosto melhor, você digere melhor, ele baixa o índice glicêmico, é melhor. Quanto mais você fermenta o teu pão. Um pão fermentado é muito mais gostoso do que um pão não fermentado. Mas nos pães sem glúten, não é obrigatório você fermentar esse pão antes de entrar no forno. Você pode sim fazer a receita do jeito que está lá, já montar e colocar no forno. Funciona. Para pães com glúten, você tem que deixar ele crescer, ele tem que entrar grandão dentro do forno. Agora, para pães sem glúten, não. Ele não tem a rede de glúten para sustentar ele. Então, se ele passa da curva de fermentação fora do forno, na hora que ele está fermentando, na hora que ele entrar no forno, ele cai, despenca. Então, tem que estar atento. Tem que fermentar? Tem, mas é um pouco, tá? Cresceu ali, vamos supor que você está fazendo um pão que vai na forma. Cresceu um pouquinho nessa forma, você deixa ali, tipo, sei lá, 1 centímetro, ele subir. Ah, Sheila, eu coloquei o pão para fermentar, eu percebi que ele fermentou demais. Ele cresceu esse tantão. Se eu pôr no forno, ele vai afundar? Pode ser que ele afunde. Aí, o que você faz? Mistura essa massa ali, ou tira, né, mistura em outro lugar, mistura ela, tira essas bolhas da fermentação, isso a gente chama de fermentação em bloco, acerta o seu pão de novo e aí sim leva ele para o forno para ele dar aquele salto bonito. E fique sabendo quando você coloca o pão no forno que esse salto, que esse crescimento, ele vai acontecer entre 10 e 20 minutos. Depois desse tempo, ele não está crescendo mais, ele está assando. Como que funciona um pão? Pão sem glúten, ele entra dentro do forno, ele tem que entrar no forno quente, sempre no forno quente para dar aquele choque de temperatura. Aí ele vai crescer, grande, bonito. Aí ele estabiliza, 10, 20 minutos, estabilizou. Aí ele vai começar a cozinhar de dentro para fora, tá? Cozinhando, vai ficar aquela beleza. Aí ele começa a corar. Tá? Na verdade, ele vai corar antes de estar totalmente cozido por dentro. Então, você tem que tomar cuidado com isso também. O pão tá lá, assado, corado, bonito. Quer dizer que ele tá assado? Depende, tá? Você tem que ver quanto tempo ele já ficou no forno. De repente, se você passou ali de 30 a 40 minutos, você pode espetar ali um termômetro nele, ver a temperatura que ele tá, para ver se ele já tá assado. Esse palito tem que sair assado. Tem algumas coisas que você tem que olhar. Não vou entrar muito nisso hoje não. Mas lembra daquela frase: nem todo pão corado é um pão assado. Tirou o pão do forno, viu que ele começou a murchar, quando ele começou a encolher, que é rapidinho, isso acontece, corre com ele pro forno de novo. Porque ele tá frio. E aí, voltando aqui, tá frio não, porque ele tá cru. Voltando a falar aqui da temperatura ambiente, que você vai fermentar durante mais tempo quando tá frio, a mesma coisa no forno. O forno vai demorar mais para esquentar. Se o seu pão normalmente assa com 40 minutos, às vezes ele vai assar com 50 minutos em tempos mais frios. Tudo isso você tem que observar. Esfriou? Tá menos de 20 graus? Vai ser diferente o assamento desse seu pão, tá bom? A Cláudia perguntando: Sheila, como você faz a fermentação lenta de um dia para o outro? Tem algumas formas, Cláudia, de fazer essa fermentação. Se você for utilizar na receita a mesma quantidade de fermento original, por exemplo, tá lá a receita para você fazer e assar, ou fazer e deixar uns 30 minutos e assar, tá lá a quantidade de fermento, vamos supor, sei lá, uma colher de chá, 5 gramas, 6 gramas. Se você for fazer uma fermentação de um dia para o outro, com essa mesma quantidade de fermento, aí essa fermentação ela vai acontecer as primeiras horas, 1, 2 horas fora da geladeira, e depois ela vai acontecer dentro da geladeira. E aí ela pode ficar 10, 12, 14 horas fermentando. Se você quiser fazer essa fermentação só fora da geladeira, aí você vai ter que diminuir bastante a quantidade de fermento, senão vai usar essa mesma quantidade de fermento. Porque se você usar, o que vai acontecer? O seu pão vai ficar muito ácido, com aquele sabor azedo, e aí você não vai gostar. Então você tem que controlar essa quantidade. Não quer mexer na quantidade de fermento? Aí você pode fazer na geladeira. Fermentou na geladeira, sai da geladeira, mistura a massa e aí modela ou coloca na forma e assim. E aí depois você leva para assar. Tá bom? Deu para entender?
Uma outra forma que você pode fazer para fermentar os seus pães no frio eu falei, né? Deixa a água fermentar com água mais quente. Não aumenta a quantidade de fermento, tá? Tem gente que quer aumentar. Eu vou colocar mais fermento na minha massa. Não faça isso. Ou você coloca uma aguinha quente, ou você simula uma estufa, ou você se programa mesmo e deixa o seu pão lá fermentando por um pouco mais de tempo, sabendo que em dias frios ele vai demorar mais para fermentar. Mas acontece e fica gostoso e fica bonito. É só você acertar o tempo dessa fermentação. Cláudia, pode levar para assar gelado ou espera temperatura ambiente? Pão tem que entrar no forno, temperatura ambiente. Fermentou na geladeira, tirou da geladeira, você só vai trabalhar essa massa em temperatura ambiente. Deixa ali uns 15 minutos, 20 minutos, deixa ficar em temperatura ambiente. Aí você trabalha essa massa e aí depois você vai pôr para assar. E no forno quente. Lembra que o pão sempre tem que entrar no forno quente para dar aquele choque de temperatura, para ele crescer, para ele formar aquela crosta dele, tá? Tem que ter esse choque. E sempre deixe a sua massa fermentando coberta, porque o ar tá seco. De repente, se ele tá fermentando na bancada, você pode até borrifar um pouquinho de água ali. Eu sempre deixo um borrifador só para mexer com os meus pães, para a massa não ressecar, tá? Porque acontece isso também. E uma vez que o seu pão fermentou, todo lindão, todo bonito, você vai levar para assar naquele forno bem quente, tá? Já falei para vocês sobre ter cuidado para não fermentar demais. Isso já aconteceu comigo, você pensa que não? Lá no começo, quando eu comecei a fazer pão, gente, que tava uma tristeza. Eu lembro que foi exatamente um panetone. Eu adoro fazer panetone. Aliás, a gente pode até fazer um amanhã. Olha só, falei, fiquei com vontade. Pensa que eu como panetone só no Natal? Nada disso, vou fazer amanhã. Vou fazer. Certeza. O panetone, uma primeira vez que eu fui fazer, isso eu nem tinha o Daniel ainda, eu naquela ânsia, falei assim, nossa, tem que deixar crescer para ele ficar bonitão e tal. Aí ele cresceu, eu lembro que ele cresceu dentro da forminha, ficou bonito, eu falei assim, agora é hora de levar pro forno. Quando eu levei pro forno, eu fiquei lá olhando para ele dar o salto, olhando, esperando, nada, 15 minutos nada, eu falei não, 15 minutos não subiu, não vai subir mais. E o pior, além dele não ter crescido, ele fez assim, ó, afundou. Ai, me deu uma tristeza tão grande aquilo. E na época eu não sabia o que fazer. Aí eu fui conversar com os meus professores, né? Eu falei, o que aconteceu e tal, fiz tudo certo. Aí porque a gente acha que fez tudo certo. Você tá fazendo uma receita de pão, você acha assim, mas eu fiz tudo certo, igual a professora falou, mas não deu. Aí a gente vai analisar, depois, né? Aí você percebe, não foi tudo certo não, vamos ver desde o comecinho. E eu naquela época achando que estava tudo certo. Aí meu professor falou assim, Sheila, quanto tempo fermentou isso daí? Ah, mas estava frio, não sei o quê. Mas você não fez estufa? Fiz. Aí quanto tempo você deixou? Ah, 1 hora. Minha filha fermentou demais. Aí foi aí que eu entendi a questão da curva, nesse dia eu entendi a questão da curva da fermentação. Que para pão sem glúten, fermentar demais é pior do que fermentar de menos no que diz ao crescimento do seu pão. Então você tem que estar atenta a isso. Bem, era isso que eu queria passar para vocês. O que vocês acharam? Ficou alguma dúvida? Na dúvida, gente, de fermentar de mais ou de menos, fermenta de menos, tá bom? Porque aí vai dar certo, ele vai crescer e vai ficar bem bonitão. Fermentou demais, o que você pode fazer? Como eu já te falei, tira o ar da fermentação e depois coloca ele para assar. É isso, gente. Vamos fazer pão mesmo no inverno e vai dar certo, e vai ficar lindo, e vai ficar gostoso. É só você ter atenção a isso, tá? Temperatura de forno é super importante também, você deixar ele assar. Dificilmente um pão vai assar em menos de 30 minutos, 35 minutos. Os meus pães sempre levam mais tempo do que isso para assar, tá bom? Você vai assar aí, a Cláudia perguntando, máximo 40 minutos. De fermentação, que você está falando, Cláudia? Depende, não dá para te dar um tempo de fermentação. Depende se você está fermentando simulando estufa, depende se você está fermentando no frio, na temperatura ambiente, sem simular estufa. Você vai observar no crescimento do seu pão. Ele não pode crescer demais, tá? Cristina está perguntando como faz o vapor no forno. Cris, eu não vou falar. Sabe por quê? Ontem eu fiz uma live com as alunas e eu sei que você é aluna, porque você conversou comigo esses dias, e essas informações estão todas lá no curso de pães para vocês. E aí você que é aluna, que está aqui agora, presta atenção nesse recado meu.
tem que assistir às aulas teóricas. Não pode assistir só a receita do pão. Tem que ver a parte teórica, tá bom? A parte teórica mais a receita vai te ajudar a ter o pão perfeito, tá bom? É isso. Eu sei que vocês ficam ansiosas, vocês querem ir logo para a receita perfeita que funciona, mas tem que ver a parte teórica, porque lá na parte teórica eu falo tudo que vocês precisam saber, todas as variáveis, para não precisar ficar repetindo em cada vídeo das receitas a mesma coisa. Então você vai olhar lá, você vai assistir, que aí você vai ter o teu pão perfeitinho. Lá eu te falo direitinho como que você faz o vapor, em 2 formas, tá bom? Vocês, né? Tô sabendo. Olha só, nosso tempo acabou. Vamos encerrar por hoje. A Maria Vitória falou que já assistiu todas, então ela já viu, já tá sabendo. Vamos encerrar por aqui. Semana que vem, terça-feira, 14 horas, temos um novo encontro. Eu vou falar sobre uma outra receita com vocês de pães que eu estou fazendo aqui para dar umas dicas e umas ideias para vocês também. Então, espero vocês aqui ao vivo na próxima terça-feira, 14 horas. Se por acaso você está aqui, se você não assiste aos meus stories, eu te convido a assistir os stories, porque lá eu mostro todo o meu dia a dia. Então, se eu estou fazendo uma receita nova de pão, se eu estou tendo uma ideia nova para os pães, é lá que eu tô falando. Aonde que é os stories? Nessa bolinha aqui. É só você clicar lá e assistir. Inclusive hoje eu mostrei antes de entrar aqui que eu fiz uns croutons com um pão que eu achei que não tinha ficado muito bom. Eu tô fazendo umas receitas novas e sempre quando eu tô desenvolvendo receita, até a receita ficar perfeita, eu tenho que fazer várias e várias vezes essa receita, né? Até falar, não, a receita tá perfeita. E essa de hoje ficou com um sabor muito maravilhoso, mas eu achei que ele não cresceu tudo que ele precisava ainda. Mas não foi nem questão da temperatura, foi o que eu quis usar menos fermento nela. Mas enfim, aí o que eu faço com esse pão? Eu pico ele muito bem, né, quadradinhos pequenininhos, dou aquela temperadinha com azeite, temperos secos que eu gosto, levo ao forno ou na air fryer, mostrei isso lá nos stories hoje, e aí eu faço um crouton. Então um pão que tava ali mais ou menos, eu tenho um crouton maravilhoso, tá bom? Então fica essa dica pra você também, se você tá vendo os stories, você tá pegando tudo. Ó, um beijo grande pra você, obrigado pela sua companhia de sempre, a Celeste tá falando que viu e que amou, é sempre um prazer estar aqui com vocês e a gente se vê ao vivo na semana que vem. Até lá!